Junta-se a esses dois impactos a ocorrência de tempestades mais severas. E isso eu queria falar logo junto com outro impacto também importante, que são as secas extremas. Parece contraditório, não é? Que secas extremas e tempestades severas, chuvas intensas, possam ter a mesma causa. Pois é, só parece. Porque, na verdade, os cientistas conhecem esse fato muito bem. Tem a ver com algo bastante trivial do nosso dia a dia. Você, obviamente, se você pegar um objeto e removê-lo da geladeira, o que é que vai acontecer? Vai se formar um conjunto de gotículas ao redor desse objeto. Isso é vapor d'água que estava na atmosfera e que se condensou ao redor do objeto, que era uma superfície mais fria. Isso acontece também na própria atmosfera. A gente sabe que quanto mais quente ela ficar, mais ela vai ser capaz de guardar vapor d'água. Os efeitos, portanto, aí são dois. Dois efeitos acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, como a atmosfera se torna um reservatório maior de água, nós passamos a ter o quê? Maiores taxas de evaporação. Essa atmosfera ela fica mais sedenta, ela consegue tirar mais água dos reservatórios hídricos, sejam eles naturais ou artificiais, como os nossos açudes, e também do solo, o que provoca tanto estresse hídrico em vegetação, como faz com que o nível dos reservatórios baixe mais rapidamente. Então esse é um fator importante. As secas e seus impactos em agricultura e em recursos hídricos são amplificados a cada 10º de grau do aquecimento global. Mas o segundo efeito é o quê? Ora, se agora essa atmosfera retirou mais vapor d'água da superfície, produzindo secas mais intensas, ela agora tem muito dessa substância em suspensão na atmosfera. O que é que acontece se eu tenho muito vapor d'água na atmosfera? Quando finalmente esse vapor se condensar para formar as nuvens, essas nuvens vão conter mais água. E aí uma nuvem que contém mais água, se ela continuar crescendo, ela vai ser uma nuvem capaz de produzir uma tempestade mais severa. Isso, portanto, mostra a face, uma das faces mais terríveis do aquecimento global, que é a produção de um clima de extremos. Extremos de seca e extremos de chuva. Os dois fenômenos ficam alimentados pelo aquecimento global. Falando de tempestades, por sinal, é importante que nós lembrarmos que recentemente dois grandes eventos adquiriram um caráter inédito no que tange, no que diz respeito a tempestades recorde. Um foi o Haiyan, em 2013. O Haiyan ele atingiu as Filipinas, matou mais de 6.000 pessoas, devastou cidades inteiras, destruindo a infraestrutura de energia, água potável, comunicações, etc. Foi realmente um grande desastre. E foi a primeira tempestade com ventos registrados de mais de 315 km por hora. Nós, na ciência, a gente costuma classificar os furacões e tufões numa escala que vai de 1 até 5. 1, os furacões mais fracos, e 5, os mais intensos. Acontece que se houvesse uma categoria 6, o Haiyan já entraria nela. Naquele momento, em 2013, ele era considerado o maior tufão ou furacão jamais registrado. Acontece que, alguns anos depois, veio o quê? O Patrícia. O Patrícia se formou no Oceano Pacífico e foi considerado então o furacão com ventos mais intensos da história. Os ventos medidos no Patrícia ultrapassaram 325 km por hora. E felizmente ele perdeu força antes de chegar no México e o estrago terminou sendo muito menor do que poderia. Mas o risco, obviamente, de tempestades violentas como essas tende a crescer num planeta mais aquecido.